Olha, eu juro pra vocês que não era minha intenção ficar trazendo treta de League of Legends aqui pro canal, só que dessa vez não deu pra evitar. O que eu posso fazer se essa streamer de League of Legends surtou completamente com um tweet que eu fiz, sentiu pra caramba e começou a falar um monte de merda sobre mim na rede social dela. Eu nem tava planejando fazer vídeo sobre isso, porque foi uma tretinha idiota a princípio. Só que ela me deu tanto material que ficou impossível não trazer pra cá. A streamer em questão é essa tal de Eula. Eu confesso que eu nem conheci ela tão bem assim, porque a única coisa que eu sei é que ela namorou um cara que é muito bom de Jax, um dos melhores jogadores de Jax do país, se não for o melhor. Mas ela também é streamer, obviamente não acompanha porque ninguém merece ficar vendo stream de girl. O ponto é que volta e meia essa mina até aparece na minha timeline, sempre falando uma retardadice diferente. Porque é óbvio que não basta ser uma girl que fica streamando League of Legends pra farmar donate dos gados do chat dela. Tem que ser uma militante lacradora retardada também. É meio que um combo, a maior parte das minas dessa bolha são assim. Há muitos anos atrás teve os cancelamentos lá da IU, que eu até cobri, trouxe aqui pro canal. Vocês devem lembrar o tanto de mina lacradora que fala bosta que tem no meio desse grupinho aí. Eu acredito que justamente por ela ser uma militante que volta e meia fala umas merda absurda no Twitter, o pessoal já tinha marcado ela de alguma maneira. E aí quando ela fez esse tweet, o negócio repercutiu muito, não da forma que ela esperava. Porque, o que aconteceu aqui? Ela simplesmente postou: mano, acabei de sofrer uma tentativa de assalto ou sequestro com meu carro. Um carro me ultrapassou, fez tipo um drift e fechou a rua. Acelerei com tudo e vazei pela contramão, eu tô em choque. Note que este relato pegou 1,5 milhão de visualizações e 200 e tantos RTs, a maior parte desses RTs com comentário, sempre destacando o mesmo print, e 1.000 respostas. E nas respostas, cara, se você descer, é praticamente só o pessoal postando esse print, onde ela fala: ok, é oficial, apertei 13 com força, se orgulhando de ter feito L. Tanto que o primeiro que aparece é do Rafa Glau, e ele falou: é aqui a fila pra postar esse print? E obviamente, vários tweets com esse print viralizaram muito. Esse aqui tem 600 likes. Esse outro do Gordão Ucrânia, zoando ela por ter feito L, mais 90 likes. Esse aqui, vamos respeitar o momento da moça, rapaziada, kkkkkk, 3.000 likes, você tá doidinha pra mandar fazer o L, né? Não tô não. Mais um aqui, 3.000 likes. Postando print novo. Pô, aí você quebrou a cervejinha dos mano. Mais um com 2.000 likes, eita. Mais um com 1.000 likes aqui, mais 1.000 likes. Aqui ó, a branca que bebe vendo isso sem acreditar. Cara, é praticamente só isso. Você desce e só tem isso. E todos com muito... eu não tô de sacanagem. É praticamente só isso. Todas as respostas são zoando o fato de que ela fez o L com força e agora tá reclamando porque quase foi assaltada / sequestrada. E é óbvio por que as pessoas estão fazendo essa crítica. Afinal de contas, existe claramente um lado político que faz de tudo pra passar a mão na cabeça de bandido, que é contra endurecer pena, que trata bandido como vítima da sociedade. E o próprio Lula, em quem ela votou, já deu uma cacetada de declarações dessa natureza. A última que viralizou pra caramba foi aquela onde ele falou que os traficantes são as vítimas dos usuários. Eu falo e eu provo. Eu acho que a essa altura do campeonato todo mundo já viu essa pérola do nosso presidente. Mas ainda assim, né, vai que tem alguém que pensa: que absurdo, óbvio que o Lula não disse isso. Não, olha só. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Os traficantes são vítimas dos usuários. Essa é a mentalidade impregnada em toda essa esquerda, comunista, socialista, qualquer que seja, que sempre defende o discurso de que o bandido é uma vítima da sociedade. Tem o Ian Neves, né, um intelectualoide comunista, que também tem um vídeo dele que já viralizou pra caramba, onde ele fala que ele foi assaltado e ele não prestou queixa porque, coitadinho, ele só pensou que, hoje aquele ladrão vai ter o que comer, ou ele falou, hoje eu vou ter que comer, alguma coisa assim, sabe? Tem cada relato patético da galera dessa turma. É um negócio tão bizarro que até o Easy Nobre, que é de esquerda e tava cada vez mais de esquerda nos últimos anos, começou a virar um fascista reacionário porque ele não aguenta mais ver a bandidolatria dos esquerdola. E sempre vem um cínico falando: não, mas a esquerda nem é a favor de bandido, não sei o quê. E ele fala: pô, sempre o desgraçado que fala isso é um idiota que passa pano pra bandido e que é contra endurecer pena e fala que essa não é a forma de combater o crime, etc. E não é só discurso, eles votam contra todo tipo de lei. Até aquele momento clássico do Bolsonaro com a Maria do Rosário foi um momento onde a Maria do Rosário estava sendo contra a prisão, se eu não me engano, era de um abusador de crianças, ou era de um sequestrador, uma coisa bem terrível. Eu acho que era essa primeira coisa que eu disse.
Então é clássico da esquerda defender bandido. Por isso, é sim extremamente irônico quando você vê um esquerdista que votou no Lula sabendo que ele é um bandidólatra, sabendo que 90%, mais de 90% dos votos dos presídios foram nele. Essa pessoa vai reclamar do crime depois? Oh, meu Deus, que absurdo. Que teve alguns idiotas tentando defender essa retardada falando: ah, mas parece que não tinha crime no governo Bolsonaro. O ponto não é esse. É claro que nenhum governo de direita vai conseguir em 4 anos resolver o problema bizarro de criminalidade no Brasil depois de anos e anos e anos de PT e mais PT e mais PT de novo. E vem Lula, mais Lula, depois Dilma, depois mais Dilma e depois mais Lula. Não dá pra fazer milagre em 4 anos acabar com a criminalidade. Até porque os esquerdistas continuam tentando atrapalhar de todas as formas a implementação de leis mais rigorosas do combate ao crime. Quando tem uma mega operação no Rio de Janeiro, quem é contra? Quem fala que aquilo é um absurdo? É que só fazem isso pra matar preto. Quando a polícia de São Paulo decide agir com mais truculência contra a bandidagem, quem é contra isso? Quantas e quantas vezes a gente já não viu o Lula repetir discursos como esse aqui? E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular. O discurso é sempre nessa direção. Esse jovem, coitadinho, que é preso só porque tá roubando um celular. Ele é só uma vítima, coitado. Ou seja, ela votou num cara que considera o possível assaltante que passou fazendo drift na frente dela uma vítima. Não é ela a vítima. A vítima é a pessoa que estava tentando assaltar ela. Porque é impossível alguém votar sem saber que o Lula fala esse tipo de coisa. Como eu falei, não foi uma ou duas, três, são várias vezes ele fazendo o mesmo discurso sempre nessa direção. Aqui, mais uma vez, outra situação, praticamente o mesmo discurso. Não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Ai, meu Deus, o coitadinho é esse jovem que apenas roubou um celular. E aí foi pego e violentado pela polícia. A polícia é malvada, o ladrão de celular é a vítima. O discurso é sempre esse. Aí a jumenta vai lá e vota nesse cara. E depois faz um tweet reclamando. Oh, meu Deus, tá muito violento esse país, tem crime. Então quem sabe, sua idiota, você não vota nos políticos que defendem os criminosos? Só uma ideia, né? Sei lá, obviamente essa mina é burra pra caramba. O próprio Lula reconhece que todos os seus eleitores são burros pra caramba. Ele também já disse isso nos seus ataques de sincericídio. Mais uma vez, eu falo e eu provo. Olha aqui. Que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Pega a pesquisa e vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim. Presta muita atenção, minha querida Yula. Eu sei que vai ser bem difícil pra você porque você é bem limitada. Mas presta bastante atenção nessa parte do discurso do Lula. É porque essa pessoa é ruim que ela não vota mais no PT? Não. Então qual é o motivo? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela. A pessoa não vota mais no PT porque ela evoluiu 1 milímetro o padrão de vida dela e o aprendizado dela. E sim, a pesquisa disse exatamente isso. Quanto maior a escolaridade das pessoas, menos elas votavam no PT. Então, se você evolui um pouquinho na sua vida, você para de votar no PT. E o próprio Lula reconhece isso e fala em discurso. Então até o Lula sabe que você só vota nele porque você é uma anta. Ou seja, não é difícil entender por que todo mundo fez essa associação imediatamente. Mas aí o que acontece? Como eu mostrei pra vocês, o tweet dela viralizou bizarramente. E todo mundo postou a mesma coisa. Esse tweet foi feito no dia 15 de fevereiro. E eu passei 2 dias, exatamente 2 dias, vendo um monte de gente compartilhando esse print aqui, falando, né? Como ela se orgulhou em fazer o L e depois foi relatar esse absurdo. Um dos que mais viralizou provavelmente foi esse do Serafim, que foi feito no mesmo dia. Pegou 12 mil likes. Ele só postou o print e falou, brutal. E ela respondeu com toda a sua malemolência, porque ela é muito sagaz, morre logo, verme. Esse tweet, inclusive, está destacado aqui como possivelmente violando as regras do X contra discurso violento. Então até o X reconheceu a resposta dela como discurso de ódio, né? Pra ficar no jargão que eles adoram. E aí, justamente por ter visto toda essa repercussão, 2 dias depois, no dia 17, eu decidi compartilhar o tweet dela
também com o print, pra justamente falar que eu tava achando positiva a reação das pessoas ao ver uma petista se deparando com a dura realidade. E o que eu disse foi o seguinte: eu acho bom que isso seja motivo de humilhação, porque é humilhante mesmo você viver num país mais violento que zonas de guerra e ainda assim votar no mesmo cara que 90% dos presidiários votaram, porque a principal política de segurança pública dele é soltar bandido, amolecer penas, fazer alianças com o crime organizado. Ainda tem esse detalhe quase insignificante e relevante, né? Todas as bizarríssimas ligações do PT com grupos aí, né? É difícil até de citar. Eu vou mostrar também, né? Tem que provar tudo que eu tô falando aqui. Mas, enfim, tem esses diálogos cabulosos do PT com facções, com organizações criminosas, o que também explica por que tem tanto bandido que vota nele. E, além de tudo isso, ainda passa a mão na cabeça de vagabundo, né? E esse foi o meu tweet, também deu uma repercutida, 200 e tantos RTs, 3 mil likes, tantos RTs quanto o tweet dela, né? Mas, pô, repercutiu menos que o do Serafim, por exemplo. Só que por algum motivo, cara, mesmo que literalmente milhares de pessoas tenham compartilhado o mesmo print, ela sentiu muito o meu tweet. Tanto que eu tava agora preparando o vídeo, entrei no perfil dela pra separar o que ela tinha falado de mim, e ela praticamente só falou de mim. Ela mandou o Serafim se matar, chamou uma outra mina que compartilhou o mesmo print de Baranga, por sinal uma mina que, ironicamente, é mais bonita que ela, e por sinal uma outra grande hipocrisia, porque um dia antes ela tava criticando alguém que tava zoando a aparência de uma mina de graça. Aí ela foi lá e fez o quê? Simplesmente chamou a mina de Baranga, porque a mina só compartilhou um tweet dela. Ou seja, de graça, né? E só pra provar, olha, como realmente foi foram 2 dias, desculpa. Foram 2 dias antes, ela tava fazendo o tweet falando. Foi zoar a aparência da mina de graça, dia 13, e como a gente viu, a treta ali, a resposta dela também, foi no dia 15. Esse é o nível de hipocrisia da petista retardada. 2 dias depois de criticar alguém que tava zoando a aparência de mina aí na internet de graça, ela foi lá e zoou a aparência de uma mina de graça. Só porque a mina expôs a hipocrisia dela. Aí ela decidiu ser hipócrita de novo. E mais uma vez as pessoas destacaram a hipocrisia dela. Então essas foram basicamente as 2 pessoas que ela respondeu, além de mim. Só que quando ela foi me responder, ela não fez um tweet. Ela fez 1, 2, 3, 4, 5... porque aqui ela tá mandando eu entrar no cu do Serafim. E se pá, ainda tem mais algumas respostas perdidas por aí que eu acabei não vendo. Então, não sei por que ela sentiu pra caramba o meu tweet. Sendo que, como eu mostrei pra você, só pra variar eu fui um dos últimos a comentar o caso. E eu só comentei porque justamente tava repercutindo muito. E eu tava aplaudindo a repercussão. Mas tocou na ferida, no ego, pegou em algum lugar do coraçãozinho vermelho com uma estrela no meio. Sei lá por quê, mas foi uma senhora sentida. Tanto que ela foi revirar o meu canal pra printar um monte de thumb, fazer aquela clássica artimanha que eu já mostrei pra vocês aqui, de pegar a thumb e jogar fora de contexto pra sua bolha pra tentar promover um linchamento virtual. Estratégia canalha, típica, não tem nem barra de visualização, ela nem viu os vídeos. Por exemplo, esse vídeo aqui, onde ela tá me zoando, ele é da Katz, que medo, onde eu tô reagindo a uma paródia, porque justamente tinha o processo me acusando de fazer parte de um grupo de misoginia na internet. E aí as outras pessoas que estavam sendo processadas começaram a zoar com o fato de que, nossa, nós somos a Akatsuki da internet, então. Mas aparentemente a idiota não entende ironia, ó, que surpresa, e achou que eu realmente estava me considerando o Itachi Uchiha. Mas vamos lá. Temos que ver as respostas dela em ordem, né? Tem que dar o direito de resposta pra moça. Mas antes, quase ia me esquecendo, a gente tem que ver as relações super saudáveis do presidente da Iula aí, que ela votou e fez campanha pra depois vir reclamar da criminalidade do país. Vamos relembrar, talvez a idiota nem saiba disso aqui também. Em uma das conversas, Elias fala sobre política. Reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Isso aqui durante o governo Bolsonaro. Então ele estava criticando que no governo Bolsonaro as relações entre facções criminosas e o governo ficaram muito mais difíceis, pioraram. E que era muito melhor no tempo do Lula. Olha isso. Os caras começaram o mandato agora, não. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem treinamento de frente. Aqui você tem um membro importante do PCC falando que o governo mal começou e eles já começaram a desmantelar facções criminosas. Mexendo na cúpula, eles estavam separando os grupos dos presídios, né? Foi uma das primeiras ações do governo Bolsonaro. E o pessoal do crime organizado não gostou dessa ação e reclamou que não tinha diálogo com o governo, diferente dos tempos do PT. Então, se os caras já começaram mexendo em tentar a linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano.
Olha só, no governo Bolsonaro, na opinião de um faccionado do PCC, logo nos primeiros dias eles já deixaram claro que com eles não ia ter diálogo. É um cara do crime organizado admitindo isso, cara. Se você estava tendo um diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo, não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um mesmo, mano. Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar a participação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Tá aí. Muito bom o seu voto, viu, Yula? Continua votando nos caras que tem diálogo cabuloso com faccionado, com crime organizado. Continua votando no cara que fala que os assaltantes que quase te pegaram são as vítimas da sociedade. Com certeza vai melhorar bastante a situação do país. Como a gente tá vendo que melhorou, né? Mas vamos lá. Então eu fiz esse tweet, ela sentiu muito e respondeu falando o seguinte: irmão, o dia que eu me sentir humilhada por alguém como você que fica o dia inteiro falando mal de minoria, pode me internar. Cuidado com a cultura woke. De repente foi por isso que ela sentiu tanto. Porque ela se preocupa muito com as minorias. E porque ela vê em mim a imagem desse cara super malvado, escroto, que só fica atacando minoria no canal. É isso que eu faço aqui. Inclusive, obviamente, eu tô atacando ela agora e só por ela ser mulher. Lógico. Não é porque ela é uma retardada petista que só fala bosta e que quando vai falar de mim precisa distorcer a realidade pra tentar fazer uma crítica. Não, é porque ela é mulher. E ela bateu bastante nessa tecla. Numa outra publicação ela falou: o Caba só sabe falar mal da esquerda e da cultura woke. Ai, que absurdo, né? Por que será que eu falo mal? Não tem nada pra falar mal da cultura woke e da esquerda. E aí ela pegou como exemplo uma thumb onde eu expus vários casos bizarros de adultização envolvendo figuras proeminentes e amadas da esquerda. E ela se importou com esses casos? Ela deu a mínima pra todos os casos que eu expus? Não! Ela disse: mas e os casos que envolvem a direita você não vai falar? Ou seja, aqui ela deixa claro que ela tá pouco se lixando por que acontece com as crianças que são vítimas desses crimes terríveis. Porque ela vai ignorar todos os infinitos casos envolvendo esquerdistas e vai cobrar que se fale apenas de casos onde talvez o suspeito possa ser uma figura de direita. E ela ainda usou um exemplo péssimo pra isso. Porque nos arquivos do Epstein o que não faltam são inúmeros esquerdistas e ela própria nem deve saber o que foi dito do Trump lá dentro. Porque os arquivos essencialmente provam que o Trump e o Epstein se odiavam. E tem mais um monte de coisas nas conversas por e-mails, tanto de figuras de esquerda quanto de direita, que não são comprovadas, são coisas que foram conversadas entre algumas figuras. Tanto que o próprio Lula é citado também, né, numa conversa do Chomsky. Mas a anta que vota no Lula e depois vai reclamar do crime, será que ela sabe minimamente do que ela tá falando aqui? Pelo amor de Deus. Depois que ela fez esse tweet, deve ter aberto uma aba no Spotify e foi escutar a Caetano Veloso. Enfim, de qualquer maneira, ficou bastante claro que ela tem um problema com essas críticas à cultura woke e que ela não gosta de mim, não vai se sentir humilhada por uma crítica feita por mim, porque eu passo o dia inteiro falando mal de minoria. Porque eu só critico o racismo contra branco. Não seja por isso, Yula. Vamos criticar o racismo contra os negros também. Deixa eu trazer uns casos bizarros de racismo pra gente criticar juntos. Começando por esse aqui. E nós temos uma profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país. Imagina o quão bizarramente errado é você, enquanto presidente de um país, ir pra África agradecer pela escravidão. Eu acho isso aqui bizarro, mano. Bizarro. Especialmente porque aqui, além de tudo, ele tá faltando com respeito de uma forma inacreditável com as principais vítimas desse racismo, que foram os escravos africanos. Tá vendo como eu também critico o racismo contra negros aqui no canal? E como você se preocupa muito com as minorias, evidentemente você vai se juntar a mim e também criticar esse boçal falando uma merda dessas na África. Não que seja uma surpresa, porque veio do mesmo cara que também falou isso aqui. Aí perguntei, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Também não é. Então quer dizer que o Lula olhou pra uma mulher negra e a única coisa que passou pela cabeça dele foi: ela vai batucar alguma coisa, porque uma afrodescendente como essa, olha ele tentando ser politicamente correto, certamente gosta de um batuque. Caramba. Como é que chama quando você atribui estereótipos a uma pessoa só por causa da raça dela? Especialmente estereótipos tão bizarros, tipo assim, é preta, tem que gostar de batuque. Que nome se dá pra isso, Yula? Que nome você dá pra isso? Você criticou bastante isso na sua rede social porque você é engajada na luta a favor das minorias, né? Você defendeu essa moça? E calma que tem mais. Afinal, são tantas pérolas que fica impossível você acreditar que é tudo ato falho.
Inclusive já tava esquecendo, tá? Yula, também se lembre de pesquisar Lula Menino do MEP, caso você realmente se preocupe com denúncias e suspeitas bizarras envolvendo autoridades políticas. Mas esse não é o tema agora, né? Estamos defendendo as minorias, estamos defendendo os negros. Vamos ver essa outra fala incrível do Lula aqui. E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Mas ele só se expressa mal. Como é o Lula, é só uma gafe, um ato falho. Não, na verdade, isso aqui é até uma crítica ao racismo. Ele ter se sentido incomodado com o fato do Brasil estar sendo representado pela imagem de um homem negro sem dente é porque, na verdade, ele é antirracista. Você tem que entender. Porque ele é o defensor das minorias. E eu sou o cara que ataca. Não é assim, Lula? É, né? Afinal de contas, quando o Lula tá sendo gravado de forma extraoficial, você vê que ele não é racista coisa nenhuma. Ele é um verdadeiro defensor das minorias, como a gente pode ver nesse vídeo aqui, onde ele interage com um moleque negro da favela. Não esquece. Ele é bom de comunicação. Não, mas ele é esporte não. É tênis. Por que você não treina, porra? Por que aqui não tem jogo de tênis? Isso é esporte da burguesia, porra. Não é não, ele tem razão. Uma coisa... O menino tava se queixando pra ele que numa obra pública, num espaço público, ele não podia praticar tênis. E o Lula se preocupou com o fato de que o menino não tava conseguindo praticar o esporte que ele queria? Não. A resposta do Lula foi: mas pra que você quer praticar tênis? Tênis é esporte da burguesia. Imagina você falar pra um moleque negro, tênis não é exatamente o esporte pra ele, porque é esporte de burguês. E sabe o pior? No decorrer do vídeo, um dos funcionários do Lula começa a falar que esse moleque é pilantra, insinuar que o moleque é bandido, que não vai pra escola, que usa drogas. E o Lula dá risada de tudo. Hora de manhã com o caveirão na nossa porta. Eu tenho vídeo meu aqui que, se eu achar aqui, aí, ó. caveirão. Caveirão acordando. E o tráfico? Não, na minha rua não. E o tráfico? Não tem nego de metralhadora, não. Tem, mas... Esse otário, pra fazer discurso de otário. Eu não... Você acha que eu sou otário? Disse um dos caras que tá ali com o Lula, né? Um cara do PT, não sei quem é exatamente esse maluco, mas ele tá confrontando o moleque, que tava reclamando do BOPE, e aí o cara falou: você acha que eu sou otário? Não sei que tem tráfico na tua rua, é por isso que eles estão lá? Eu não... E a reação do Lula é essa. Olha pro cara dando risada, que ele tá falando que o moleque é um mentiroso vagabundo que com certeza tá envolvido com o tráfico. Então... Isso tá precisando. E onde a gente mora é terrível. É a faixa de Gaza. É isso, ó, tu é muito... Tu não me engana, não. Ó. Bota essa inteligência toda pra estudar, ô sacana. Vai estudar, ô sacana. Eu vou pra escola sempre, Leandro, vai estudar, porra. Eu vou sempre. Mas isso tudo é porque a gente vê que eles realmente se preocupam demais com as minorias. Imagina que o Lula, no privado, sem saber que estava sendo gravado, ia falar para um moleque negro da periferia que ele não pode praticar tênis porque isso é esporte de burguês. Agora, eu acho interessante você se incomodar tanto com o fato de eu fazer críticas à cultura woke no meu canal. Eu realmente reclamo muito do politicamente correto, né? Eu sou um desses que fala que o mundo tá ficando chato. Eu critico como os lacradorzinhos, que nem você, tentaram durante mais de uma década restringir a nossa liberdade de expressão de todas as formas. E sabe quem também já disse isso? Você não vai acreditar. Olha ele aí de novo. Aí sim a gente vai ter um mundo feliz. Né? O cara contando piada de nordestino e eu rindo. Eu contando piada, sabe, de outras pessoas, a pessoa rindo. Tá proibido contar piada, o mundo tá... Aí sim a gente vai ter um mundo feliz. Quando eu puder contar uma piada de nordestino e todo mundo dar risada sem o menor problema e fazendo piada com as outras pessoas. Porque o mundo tá chato, né, Lula? O mundo tá chato pra cacete. O mundo tá pesado. É, né? Sabe, todas as piadas agora viraram politicamente erradas. Todas as piadas viraram politicamente erradas. Essa cultura woke é uma merda mesmo, né, Lula? Fala aí. Então não tem mais graça. Se você quer dar risada, deve ver esse programa de humorismo chato pra cacete na televisão. Nada tem mais graça você ficar vendo programa de humorismo. Humorismo, porque esse é o português do nosso presidente da República. Esses programas de humorismo muito chato na televisão. Porque é só humorismo politicamente correto agora, que é uma merda, né? Mas é óbvio que o Lula vai defender o direito de fazer piada de nordestino.
A gente sabe, ele sempre gostou de fazer essas piadas mais ácidas, né? Quem não se lembra desse clássico aqui? Quem é que vê isso, Lula? Pelotas é a cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil. Uma piada xenofóbica e homofóbica ao mesmo tempo. Mas a Ayula se preocupa muito com as minorias. É uma pauta importantíssima pra ela. Por isso ela foi lá e votou nesse cara. Inclusive, eu tenho certeza que a Ayula deve achar que eu sou transfóbico também. Afinal, eu sou tudo de ruim e eu critico todas as minorias, né? Então, vem cá, querida, quero te mostrar mais uma coisinha. Tem coisa que eu não acredito que um ser humano possa acreditar. Mas eles falam. E tem gente que acredita. Agora inventaram a história do banheiro unissex. Gente, eu tenho família, eu tenho filha, eu tenho neto. Caramba, que discurso mais tradicional. A família em conserva do Lula aí tá fazendo ele pensar. Não sei como alguém pode defender uma coisa como essa, banheiro unissex. Eu tenho bisneta. Só pode ter saído da cabeça de Satanás a história de banheiro unissex. É isso aí. Só pode ter saído da cabeça de Satanás essa palhaçada de banheiro unissex, banheiro neutro. Quem diria, em algumas coisas dá pra concordar com o Lula. Mas você, Ayula, essa fala aí. Se fosse do meu canal seria transfobia, né? Mas como foi o painho e você fez o L, aí é o quê? Reage como? Então, como você pode ver agora, estou aqui em defesa das minorias. Estou defendendo os negros desse tanto de falas racistas absurdas. Estou aqui expondo falas absurdamente xenofóbicas, homofóbicas, transfóbicas. Tem até pras vítimas de Covid. Porque em algum momento deve ter passado pela cabeça dessa anta alguma coisa como o Bolsonaro zombou das pessoas com falta de ar. Um trecho totalmente tirado de contexto. Não duvido, esses trechos do Lula estão tudo fora de contexto. Mas aí a pessoa vai lá e fala que o Bolsonaro debochou da falta de ar. Num vídeo onde ele claramente estava simplesmente criticando quem defendia que as pessoas deveriam esperar até faltar o ar para ir pro hospital. Mas o Lula tem uma fala bem legal sobre Covid que dá pra deixar o contexto inteiro. Com o contexto, na verdade, ela fica pior. Quem lembra dessa? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos começam a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Ele agradeceu pela criação do coronavírus. Foi importante para as pessoas perceberem a importância do Estado. Só o Estado pode resolver os seus problemas. Então o coronavírus foi importante para fazer as pessoas serem mais socialistas. Entenderem que o Estado tem que ter cada vez mais poder. Porque só ele pode resolver os seus problemas. Enfim, agora voltando um pouco pra Ayula, eu também queria destacar uma parada que eu achei bem interessante. Porque claramente ela tá aqui tentando me desqualificar, né? Você só fica aí no seu canal falando mal de minoria. E falando, cuidado com a cultura woke. Basicamente menosprezando o que eu faço na internet. E, poxa, o que eu posso fazer? Eu sou homem, Ayula. Eu não nasci com o privilégio de poder ser uma pessoa totalmente burra pra caramba, antipática, sem carisma, que não sabe fazer nada direito e que mesmo assim vai ter um público de gado me assistindo simplesmente por causa da rachadura que eu tenho entre as pernas. Sim, porque não é possível que você ache que você tem seguidores e que você ganha dinheiro por qualquer outro motivo, né? Ou você realmente acredita que alguém para pra assistir a sua live por causa da sua incrível gameplay de Kha'Zix no diamante? Não, né? Se alguém for assistir uma live pra ver gameplay, tem no mínimo umas 500 opções de caras que jogam infinitamente melhor do que você, inclusive de Kha'Zix. Então, obviamente, não é pela gameplay. Também tá bem claro aqui que não é pela inteligência. Porque você é uma anta, você é completamente tapada e isso tá escancarado em todas as bostas que você fala. Por ser uma anta, dificilmente é por causa das respostas incríveis que você dá. Afinal, o pessoal pegou você numa hipocrisia e o que você conseguiu encontrar pra responder foi: morre logo, verme. Nossa, o pessoal da quinta série deve ter achado o máximo. Também teve a mina que você chamou de baranga. É como disse, cara, só tem gado puxando o saco dela nas replies. E eu vi alguém também comentando que é incrível como precisam forçar a barra pra fingir que ela tá dando grandes respostas invertidas às pessoas com xingamentos genéricos de quinta série. E além disso, claro, atacou o clássico espantalho pra falar ataca a minoria e usou a cultura woke. Então, como você é uma anta, obviamente também não é por causa das respostas, das sacadas incríveis que você tem. Mas você xinga muito. Esse é o seu carisma. É tentar imitar um cara desbocado. Deve ser por isso que eles te acompanham. Esse carisma. Mas fazer o quê?
Será que você tenta se enganar dessa forma? Ou você sabe que, obviamente, se você fosse um homem com o seu carisma, com a sua falta de inteligência, com a sua gameplay patética e com a sua dificuldade colossal em elaborar qualquer tipo de resposta, você seria, na melhor das hipóteses, sei lá, um caixa do McDonald's. Até porque, convenhamos, nem aparência é grande coisa, e a autoestima não deve ser das melhores, afinal de contas, não tem aquela história que você foi trocada pelo Minecraft? O namorado preferia ficar jogando Minecraft ao invés de interagir com... Ah, dá pra entender, vai. Todo mundo agora sabe que o Nick Link fez a escolha certa. Eu decidi destacar esse fato super pertinente de que você só tem seguidores e um bando de gado te dando dinheiro por causa do seu privilégio feminino, porque eu tenho certeza que na sua cabeça de que, ai meu Deus, que fala das minorias, isso é um absurdo e é um comentário extremamente machista e misógino. Mas não! E se você achou, tenho certeza que achou, isso aqui muito machista e muito misógino, ainda vai piorar muito, porque agora sim a gente vai ver realmente machismo e misoginia na prática. Começando com essa fala inacreditável. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Quer bater em mulher? Vá bater em outro lugar. Não é que não pode bater. Você não pode bater aqui. Ah, pô, aqui vai ficar ruim pra nós. Quer bater? Vá bater, mas em outro lugar. Ai, meu Deus, é uma gafe. Obviamente é só uma gafe. Ele só se expressou mal 2 vezes sobre praticamente o mesmo tema, né? Tem essa outra pérola aqui. Bom. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem. Se o cara é corintiano, tudo bem bater em mulher. Né? Porque ele é corintiano. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento. Se o cara é corintiano, tudo bem. Né? Como eu. Ele ainda se usa de exemplo, mas é que ele não fica nervoso. Então, absurdo. Absurdo saber que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Se o cara for corintiano, beleza, né? Mas nos outros casos é muito absurdo. Cara, eu nunca falei uma frase tão escrota, uma frase tão misógina, né? Endossando violência contra a mulher que nem essa aqui. Nunca falei nada perto disso. Mas, ei, eu sou odiador de minorias. E o pior é que o Lula, ele não apenas passa pano pra agressor de mulher quando é corintiano. Ele também fala com todas as letras que mulheres são interesseiras. Nenhuma mulher quer namorar com um cara que mostra a carteira profissional. Qual é a tua profissão? Ajudante geral. A mulher fala, pô, cara, nenhuma profissão você tem pra levar o feijão, o arroz pra casa no final do mês. E as crianças que vão nascer? Como é? Nenhuma mulher quer namorar com um cara que é ajudante geral. É porque as mulheres são todas interesseiras, né? Mulher só vai querer se relacionar com um cara se vê que ele tem uma boa profissão, que ganha bem, que vai sustentar a casa. Caramba, muito based, muito red pill esse Lula, hein? E por que eu achei interessante mostrar essas coisas aqui pra Eula? Porque, como a gente viu ao longo de todo o vídeo, ela é muito burra pra conseguir entender os problemas reais da política. Vocês acham mesmo que essa anta consegue entender minimamente o que representou o assalto aos aposentados do INSS e o óbvio envolvimento do Lula nesse caso? Nesse esquema, mais um dos maiores esquemas de corrupção da história da humanidade, junto com os outros maiores esquemas de corrupção que também são de autoria do Lula, como Mensalão, Petrolão. E agora, mais recentemente, ainda estamos vendo o escândalo do Banco Master. E eu vou falar de passar por cima dos 3 poderes usando o STF pra legislar? Vocês acham que tem alguma chance dessa idiota entender esse conceito? Infelizmente, na cabeça dessas pessoas limitadas, é como o Lula falou, só vai votar no PT se não tiver evoluído nem um pouquinho na sua vida e no seu aprendizado. É estatístico, tem pesquisas que provam, e o próprio Lula disse. Então, esses idiotas que votam no Lula e depois não entendem por que tá todo mundo criticando quando ela aponta a criminalidade, sendo que ela votou num cabo eleitoral da criminalidade. Ela votou no partido que mais serve à criminalidade, né? Porque a visão limitadíssima de política que essa anta tem se resume a defender as minorias ou atacar as minorias. Eu vou votar no Lula porque o Lula defende as minorias. O Bolsonaro, ele é malvado, ele critica as minorias. O Wagner, no Tarde Como, ele só critica as minorias. Essa é a extensão do conhecimento político desses idiotas, dos lacradorzinhos, dos militantes do Twitter. Não tem nem um pouquinho de profundidade além disso. Então, por isso que, apesar de tudo que eu mostrei no vídeo de hoje ser a parte menos relevante das bostas que o Lula fez, é a parte que mais conversa com esses idiotas. Porque eles não conseguem ir pra além disso.
tão pouco se lixando se os aposentados, se os idosos estão sendo assaltados aos montes. Eles não estão nem aí. Não conseguem perceber a dimensão desse problema. Não tá nem aí se o cara acabou com a tripartição de poderes por utilizar o judiciário para servir toda a sua vontade. Se o cara comprou o parlamento com o mensalão na primeira vez e com as emendas na segunda. Essa parte é muito complexa, tô falando grego já. Então, o máximo que eles entendem é... Poxa, então... Quer dizer que o Lula também é um machista, misógino, racista e blá 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 blá. O que também é óbvio, né? Pelo amor de Deus, é um velho. O que vocês esperavam? Na verdade, às vezes eles usam essa desculpa. Claro que o Lula fala todas essas coisas, porque é a idade dele. E nesse caso eles vão passar pano. Mas se for uma figura de direita, não querem nem saber. E o pior é que esse argumento nem funciona direito, porque visivelmente a Janja fica tentando doutrinar o Lula na agenda woke o tempo inteiro. E mesmo assim esse desgraçado passou todo o mandato falando todo tipo de bosta inacreditável sobre todas essas pautas, como eu mostrei nesse vídeo. Mas enfim, só pra não terminar o vídeo sem colocar todos os pingos nos is, depois de ter falado, meu Deus, ele fala da cultura woke, ela ainda comentou embaixo. Já tem 3 dias que eu postei sobre a tentativa de assalto e sequestro e várias pessoas que se dizem do bem e de Deus, desejando que eu morresse porque eu postei um tweet zoando o vídeo do Bolsonaro falando imbrochável. Não dá nem pra levar a sério, vocês são doentes. Primeiro, eu mostrei boa parte dos comentários aqui. 90% tava simplesmente zoando ela por ter feito L e agora tá reclamando da criminalidade. A esmagadora maioria dos comentários iam nessa direção. Agora, ela quer reclamar de quê? Mais uma vez. Primeiro ela reclama, tá insultando a aparência das mulheres de graça. Aí ela vai lá e 2 dias depois, 3 dias depois, insulta a aparência de uma mulher de graça porque pegou ela na hipocrisia. Agora ela, ai meu Deus, dizem que são do bem e estão desejando a minha morte. Ela não é do bem, é a favor das minorias? Ela é a pessoa boa aqui, enquanto nós somos os malvados que odeiam as minorias, certo? Quem que é a galera do amor? O amor venceu. A galera do amor é a galera de vocês. Mas aí, essa pobre vítima... Ela é vítima porque ela é mulher. Ela só não é tão vítima quanto os bandidos, né? Que são ainda mais vítimas. Mas ela ainda é um pouco vítima. Essa pobre vítima simplesmente respondeu uma das críticas falando, morre logo, verme. Mas ei, as pessoas que se dizem do bem e de Deus ficaram falando coisas ruins, desejando a minha morte ou assalto, sendo que, novamente, a maioria nem fez isso. E detalhe, tá? O cristão acredita em um Deus de amor, em um Deus de misericórdia, mas também acredita em um Deus de justiça. Para um cristão, você colhe o que planta. E que merda que você planta, minha filha? É uma anta que só fala bosta o dia inteiro, fica xingando todo mundo, fica desejando a morte dos outros, vota em defensor de bandido e depois quer reclamar que um bandido quase te roubou. É muito louco, porque ela teve milhares de respostas nos tweets dela, e a resposta que foi limitada por violar as regras do X por discurso violento foi a dela. A própria plataforma demonstrou aqui, quem propagou discurso de ódio foi você. E ela reafirmou isso aqui depois, tá? Alguém respondeu esse tweet dela falando, o morre logo verme era pegadinha então. E ela falou, não era, ele é um porco mesmo. Então é isso. Em cada crítica, em cada ofensa, em cada ataque que ela fez pra cada pessoa que criticou ela conseguiu ser hipócrita. É um feito e tanto, sabe? A pessoa tem que ter um nível de dissonância cognitiva, né? De não conseguir perceber que o que ela fala e o que ela pratica são completos opostos. Não consegue perceber que as crenças dela são diametralmente opostas. Ela não consegue perceber que tudo que ela faz leva exatamente pro ponto do que ela critica, que é simplesmente de dar pena. E aí, a última resposta que eu dei pra ela aqui no Twitter foi, tadinha, como ela é a vítima da sociedade. É quase tão coitadinha quanto os moleques que só queriam sequestrar ela pra beber uma cervejinha. Até quando, Brasil? E postei o print dela falando pro cara morrer. E aqui não foi diretamente pra ela, mas teve a ver, né? Porque eu fiquei realmente incrédulo de ver que, depois de tudo, ainda tem idiota defendendo o Lula. E aí eu fiz esse textão que repercutiu bastante. 600 RTs, obviamente muitas pessoas criticando, porque tem muito petista no Twitter também. Em algum lugar até falei, é só no Twitter que essas pessoas têm um volume suficiente pra parecer que tem alguma relevância. É só no Twitter que esses discursos de esquerda, que esses discursos lacradores, que esses discursos petistas reverberam. Só no Twitter. Você não vê isso na vida real, no mundo real. Não vê. O Twitter é essa bolha esquerdista, esquizofrênica, maluca, porque é a rede social que eles sempre abraçaram, e aí eles se concentram nessa merda e ficam falando todo tipo de maluquice e se dando like e compartilhando como se aquilo fizesse algum sentido. São basicamente as pessoas mais burras que você vai ver na sua vida se dando tapinhas nas costas e retroalimentando. Mas, eu falei, né, depois de ficar perplexo com a situação, vá lá. Em 2022 ainda tinha desculpa de que o governo Lula tinha sido há muitos anos e você era burro demais pra entender o que foi o boom das commodities e a estabilidade do plano real que o PT foi contra. Você também era burro bastante pra acreditar que, mesmo sendo PT,
A Dilma é quem fez um governo ruim, mas o Lula era bom mesmo. Você ainda podia ser só uma anta que caiu em todo o assassinato de reputação midiático feito pra te convencer que o Bolsonaro era um anticristo, enquanto o cara que orquestrou os maiores escândalos de corrupção da história do mundo e que sempre foi aliado de ditadores internacionalmente reconhecidos era a salvação da democracia. Nem falamos disso aí, né? Todos os incontáveis ditadores super amigos do Lula, e como ele sempre ficou do lado de todos esses ditadores. Mas ei, eles são democráticos. A Iula, com certeza, super democrática. Ela é a favor de salvar a democracia. Vocês têm dúvida? Por isso ela vota no Lula. Mas agora, em 2026, depois de ver o pinguço filho da mãe trazer de volta pro nosso cotidiano os esquemas bilionários de corrupção, depois de acompanhar o assalto aos aposentados do INSS, depois de ver o tamanho do esquema do Banco Master, que é apenas um dos esquemas que estamos descobrindo, depois de receber um imposto novo por mês, ainda tem isso, né? Um imposto novo por mês enfiado no teu rabo, porque a única forma desse governo conseguir manter seus esquemas corruptos é arrancando o máximo que puder do teu bolso. Depois de ver o preço de tudo no supermercado disparar, depois de ver que você votou no governo que é contra mega operações para prender traficante, que é contra definir PCC e CV como grupos terroristas, que possui claríssimas ligações com o crime organizado, depois de ver que eles realmente ficaram do lado de todos os ditadores que fizeram um governo totalitário passando por cima do Congresso através do judiciário em todas as oportunidades, você não tem mais desculpa pra continuar sendo tão burro. Não tem mais. É inaceitável que você não tenha se arrependido de votar no PT. Que você não se sinta mal por ser uma anta que foi usada pela maior organização criminosa do mundo. De novo! Se você continua fazendo questão de apoiar esses bandidos, então você é da mesma laia que eles. Você é realmente podre e deseja que o mal prevaleça, seja por teimosia, seja porque seu ego é grande demais para que você aceite reconhecer o maior erro da sua vida. Enfim, engajou, repercutiu, obviamente, né, os petistas ficaram malucos com esse tweet, mas é a mais pura verdade. E não tem problema porque a gente sabe que do outro lado são realmente pessoas burras demais para conseguir sequer entrar no debate. Eu mostrei aqui que o próprio Lula sabe disso, reconhece isso e fala nos seus discursos. Sim, petista, até o Lula sabe que você só vota nele porque é burro. E é por isso que o projeto de poder dele consiste em manter as pessoas burras e miseráveis. Porque ele sabe que só quem vota nele é burro e miserável. Por que será que ele não tem interesse nenhum em melhorar de verdade a situação das pessoas? Já que tudo que a esquerda faz é construir os seus projetos de poder para se perpetuar, não importa como seja, geralmente através de uma ditadura. Enfim, como mostrei pra vocês, era uma treta imbecil a priori, mas acabou servindo pra gente refrescar a memória sobre muitas das pérolas do Lula, mostrar um pouquinho mais, né, como esses lacradores são realmente retardados mentais, uns dementes que não fazem ideia nem do que eles defendem, que não têm a mínima coerência com o seu próprio discurso, que caem em contradição o tempo inteiro, que não conseguem não ser hipócritas em nada do que eles fazem e dizem. Então pra isso acabou sendo útil, pelo menos. Uma das poucas coisas úteis que a Iula já deve ter feito na sua vida. Serviu de exemplo, negativamente. Espero que tenha sido um vídeo interessante, produtivo pra você que acompanhou. Muito obrigado pela sua audiência, valeu e até a próxima. Não querem escutar, não sabem conversar. Ou você concorda ou está fora do lugar. Eles te julgam